Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que nós temos para viver, para aprender, para nos arrepender, para nos achegarmos ao Senhor. Venha e veja, como o Senhor disse para Natanael, vem e vê, como ele falou para André também, e para o outro discípulo, vem e vê mais um dia que nós temos para vir ao Senhor e para experimentar nós mesmos, individualmente, cada um de nós, o amor de Deus, quem Ele é, né? Tô aqui estudando o livro de João, gente, é muito profundo, até cheguei um pouquinho atrasada, me perdoem, é tudo tão profundo, meu Deus, a nossa lida muitas vezes é tão superficial, mas eu creio que o Senhor vai, conforme nós formos cavando, nos entregando mais. Amém? Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos da Bíblia. Nós vamos ter João, capítulo 5 até o capítulo 8. E nós vamos entender, né, daquilo que eu já falei ontem, de como que João, o Evangelho de João, vem para mostrar quem Jesus é. O eu sou. Então nós vamos ver que ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou a ressurreição e a vida, eu já falei? A ressurreição e a vida. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou. E nós vamos aprender sobre como, mesmo falando quem ele é, a missão dele é apontar para o Pai. Eu faço o que o Pai me manda, eu e meu Pai trabalham, eu faço o que eu vi meu Pai fazer, eu não procuro glória para mim. E nós temos muito aprendizado com esses 4 capítulos de hoje, mas é claro, né, de acordo com o nosso tempo aqui nessa próxima 1 hora, que nós vamos trazer um ensino, né, diante daquilo que o Espírito Santo nos conceder, em nome de Jesus. Ivanete, querida, seja bem-vinda. Foi a primeira a entrar hoje. Boa tarde, querida. Deus te abençoe, viu? Paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tu é a glória. Espírito Santo, sem ti, Senhor, não temos satisfação. Tu és a fonte a jorrar para a vida eterna do nosso interior. Senhor, nesta tarde eu te peço, eu clamo pela tua graça e misericórdia, porque sem ti nada podemos fazer. Espírito Santo, ajuda-nos, é tão profundo, é tão espiritual, é tão sobrenatural, é tão eterno. Ajuda-nos a compreender um pouco mais sobre nosso Salvador, o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a uma compreensão que a nossa mente ainda não alcançou, que o nosso coração ainda não chegou, que a nossa fé, Senhor, ainda não alcançou. Ajuda-nos, Pai. Pela tua graça eu te peço, ajuda-nos no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, vamos começar com o capítulo 5, né? O capítulo 5 já começa falando, antes eu queria falar que o livro de João, o Evangelho de João, ele vem trazer 7 milagres que Jesus fez. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres, né? Inclusive no final do livro de João, a gente vai ver João falar: olha, se eu fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros, né? Deixa eu até ler esse versículo que é tão lindo, gente. É um dos últimos versículos, João 21. Jesus também fez muitas coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Meu Deus do céu. Jesus fez muitas coisas, mas o livro de João vai focar em 7 milagres de Jesus. Lembrando que o enfoque do livro de João é trazer a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Qual é a missão de Jesus? Qual é o caráter de Jesus? E aí a gente vai ver nesses 7 milagres, todos esses milagres não foram só curas esporádicas, mas eles vêm para trazer um reconhecimento, né? Uma faceta ali do conhecimento de Deus através do Filho. O primeiro milagre nós vimos ontem, né? A transformação da água em vinho num casamento lá em Caná da Galileia. Essa transformação da água em vinho vem para mostrar que Jesus é soberano sobre a velha aliança. Ele vem trazer a nova aliança, uma aliança que vem trazer alegria, né? O vinho simboliza alegria, então Jesus, ele é esse vinho novo, essa alegria que vem para nos proporcionar um novo tempo, e ele é soberano sobre a velha aliança. Ontem nós também falamos sobre a cura de um oficial, e aí a gente vai ver que Jesus é soberano sobre o tempo e sobre o espaço, porque somente a palavra de Jesus curou o filho daquele oficial. Jesus estava à distância,
né? Jesus, ele está à frente, né? Jesus é soberano sobre o tempo, porque naquele mesmo momento, mesmo estando à distância, aquele menino vai ser curado. Ele é soberano sobre o tempo e sobre o espaço. Somente a palavra dele é suficiente. E aí nós vamos ver mais uma cura. Uma cura que vai acontecer no Evangelho de João, capítulo 5, específico aqui também, né? Que é aquele homem, aquele paralítico do tanque de Betesda. Aquele paralítico estava ali, gente, e ele estava já enfermo há 38 anos. É uma vida. 38 anos que ele sofria por causa daquela enfermidade. Ele estava doente por causa daquela enfermidade. A Bíblia conta que havia ali uma tradição que as pessoas acreditavam, né? Elas ficavam ali no tanque de Betesda e ali ficavam os cegos, os mancos, os paralíticos, uma multidão de enfermos, e eles esperavam o movimento das águas. Eles acreditavam que quando a água agitava, um anjo descia. Isso simbolizava que um anjo descia, um anjo do Senhor descia e agitava a água, e o primeiro a entrar na água no meio dessa agitação era curado. Tinha-se essa mística naquele lugar. Então, por isso que ficava sempre ali os que estavam enfermos, porque eles tinham uma fé naquilo, naquela mística de que o anjo do Senhor vinha, balançava a água e o mais esperto vencia a enfermidade. Chiquinha, seja bem-vinda, querida. Jesus te abençoe grandemente. E aí, gente, o que acontecia? O que aconteceu? Jesus foi até esse lugar, mostrando tanta compaixão, né? Um lugar cheio de gente doente, de pessoas que estavam ali moribundas, esperando uma única fé de que talvez o anjo do Senhor movimentasse as águas e elas conseguissem alcançar aquelas águas e fossem curadas. Só que tinha um paralítico lá, uma pessoa que ele não conseguia por si mesmo. Ele não conseguia alcançar as águas por si mesmo. Ele precisava da ajuda, além da superstição, além de esperar o tempo em que aquela água movesse, né? Da expectativa de que o anjo vai vir, quando que o anjo vai vir. Ele ainda tem um agravante: eu não consigo chegar lá sozinho. Eu não consigo ser mais rápido que os outros porque eu sou um inválido. Tô falando essa palavra só para depois a gente entender, por mais que pareça ofensiva, né? A gente entender a analogia que eu quero trazer. Quando Jesus chega ali, ele vê aquela situação e ele se compadece desse homem, gente, quase 40 anos. Eu tenho 30, vou fazer 33 em janeiro. Pensa, uma vida inteira que eu tenho vivido, ainda mais 15 anos. Foi o tempo de vida que Ezequias ganhou e é o tempo que esse homem estava sofrendo dessa enfermidade. Então Jesus se compadece dele e ele chega até ali sempre com um propósito. Jesus não curou ninguém só por curar, sempre tinha um propósito para alcançar não apenas aquela pessoa, não apenas ela fisicamente, mas espiritualmente. A gente vai ver que Jesus ele vem para curar, mas também para salvar, que é o mais importante. Mas tudo isso reflete em toda a eternidade. E esse homem, a cura desse homem e tudo como aconteceu aqui, alcançou até a nossa vida mais de 2000 anos depois. Jesus chega para aquele homem e vai perguntar para ele uma pergunta crucial: você quer ser curado? Parece meio óbvio, né? Uma pessoa que está doente há 38 anos, perguntar para ela: você quer ser curado? Gente, óbvio que eu quero ser curado. Olha minha vida. Tô aqui nessa luta. Eu sou um mendigo. A única coisa que eu tenho é essa cama e uma esperança no anjo do Senhor. É óbvio. Só que por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus não faz nada em vão. Perguntar para uma pessoa se ela quer ser curada envolve que a pessoa queira a mudança. Envolve que ela primeiro reconheça a sua condição e depois ela deseje algo melhor. Jesus estava perguntando: você quer ser curado? E olha qual que é a resposta dele: eu não consigo ser curado, porque não tem ninguém para me ajudar. Eu não consigo chegar lá, ninguém me ajuda, né? Às vezes a gente o que Jesus quer nos ensinar com esse texto aqui? A gente às vezes coloca a nossa expectativa no outro. A gente coloca a nossa expectativa na mística do anjo, a gente coloca a nossa expectativa no mover da água, a gente coloca a nossa expectativa em nós mesmos e aí se frustra. A gente coloca a expectativa em outro que vem nos ajudar e todas essas coisas vão nos frustrar. Mas se a nossa expectativa estiver em Jesus, Jesus Cristo é a fonte da vida. É a fonte da nossa cura física e espiritual, sobretudo. Você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém para me ajudar. Não estou te perguntando se você tem ajuda.
Eu não estou te perguntando se o anjo veio numa hora propícia. Eu sou superior à mística. Eu sou superior, né? Até como Jesus curou ele no sábado, ele vem dizer: eu sou superior à tradição. Eu sou maior do que a lei. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que as impossibilidades. Se você colocar sua expectativa em mim, você não vai se frustrar. Mas se você colocar a expectativa no homem, nas pessoas e até em si mesmo. Por que eu falei que da invalidez do homem? Porque esse homem, o paralítico no tanque de Betesda, ele vai simbolizar a nossa incapacidade de nos salvarmos por nós mesmos. Nós, gente, não conseguimos chegar lá com as nossas próprias pernas. É por isso que Jesus vem até nós, graças a Deus. Mas quando ele chega até nós, ele pergunta: você quer? Porque precisa de um compromisso. A gente vai ter que assumir a responsabilidade. Uma vez assumida a responsabilidade, a gente não vai poder mais ter desculpa. Agora que eu ando, o que Jesus falou no final? Olha, quando Jesus vai curar ele ali, ele vai dizer: levante-se, pega a sua maca e ande. E aí, o homem levanta, pega a sua maca e agora ele tem uma nova vida. Agora ele tem novos desafios, inclusive porque os fariseus vão chegar para ele ali e vai falar: que você está carregando essa cama? É sábado, não pode carregar a cama. Ah, eu fui curado. Quem te curou? E a princípio ele não viu Jesus mais, porque Jesus ficou ali escondido no meio das multidões. Escondido, que eu falo que ele havia desaparecido ali no meio da multidão. O paralítico, não, né, que agora está andando, não conseguiu vê-lo. Mas depois, quando ele vê Jesus, Jesus vai dizer para ele: olha, agora você está curado. Deixe de pecar, não peques mais, para que nada pior lhe aconteça. Então existe uma responsabilidade com a cura. Você foi curado, agora você tem uma nova vida. Você quer mesmo ser curado? Se você disser que quer ser curado, você vai ser curado. Mas não se esqueça, você tem que querer. E você tem que assumir a responsabilidade de uma pessoa que vai viver uma nova vida. Agora acabou a desculpa. Ah, porque ninguém me ajuda. Não, agora você vai andar com suas próprias pernas, com o auxílio do Espírito. Não vai colocar mais a culpa no pastor por tudo que você não acessou. Não vai botar mais a culpa no seu passado. Agora você tem uma nova vida. É um novo começo. E é por isso que ele precisava dizer, ele precisava querer. Porque ele precisa de vontade, de fé e de responsabilidade. Os velhos hábitos vão passar. Agora não tem mais essa de ficar lá deitado na frente do tanque de Betesda. Agora você vai anunciar para as pessoas aquilo que Jesus te fez. Você vai correr até risco de ser preso, porque os oficiais ali, os sacerdotes ficaram, os sacerdotes ficaram ali com raiva. E a gente vai ver que muitos queriam, até criam em Jesus, mas não falavam por medo dos sacerdotes. Então a cura trouxe também novas responsabilidades. Jesus pergunta para mim: você quer mesmo? Para mim e para você, você quer mesmo? Ah, Senhor, eu quero um ministério. Você quer mesmo? Ah, Senhor, eu quero te servir. Você quer mesmo? Porque eu vou te usar. Mas entenda, haverá responsabilidade da sua parte. Amém? Isso é muito importante, gente. Lembrando que Jesus, ele vem para trazer a graça, mas é importante uma vida onde a gente também se responsabiliza a não pecar. Nós vamos ver isso. Jesus vai perdoar aquela mulher lá, vai levantar ali, né, vai mostrar a graça e o perdão para a mulher adúltera, mas ele também vai falar para ela: vai, não peques mais. Então Jesus nos cura e nos perdoa, mas também existe uma responsabilidade da nossa parte, de abrir mão do pecado, de viver uma nova vida na luz. Amém? Vamos falar mais sobre isso lá na frente. Jesus então começa a falar, né? Os fariseus começam a chegar ali e vão falar assim: o que você está fazendo? Está curando no sábado? Jesus fala: meu pai trabalha e eu também. Quando Jesus cita Deus como pai, ele está trazendo ali uma igualdade. Eu sou o filho de Deus. E dizendo ali ser igual a Deus, os fariseus, não crendo na sua pregação, não crendo que ele de fato é Deus, que ele é divino, que ele é o Messias, eles vão querer, né, armar um modo de matá-lo, encontrar um modo de matá-lo. Por quê? Porque se ele diz que Deus era pai, portanto, ele se diz ser igual a Deus. E como eles não criam em Jesus, aquilo era uma blasfêmia para eles. Tem uma parte que é muito importante, que é muito usada em pregação sobre criação de filhos. Isso também serve para nós como discipulado. Jesus vai dizer: olha, o pai só faz aquilo que... o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Isso é muito importante, porque não adianta eu pregar algo para Cecília ou para aqueles que Deus nos entregou como nossos discípulos, eu falar: sejam assim, façam assim. Se eu não fizer, eles também não farão. Não é pelo que eu falo,
pelo que eu faço. Jesus está dizendo, o filho não faz nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Então isso, né, para nós pais e para nós que vamos sempre discipular outras pessoas, ou seja, para todos os filhos de Jesus, é importante nós entendermos que nós vamos puxar multidões com o nosso exemplo e não apenas com as nossas palavras. Amém? Quando eu estava lendo o versículo 23, Deus falou comigo, olha, quem não honra o filho, certamente não honra o pai. Muitas pessoas até hoje em dia, eu creio em Deus, mas não em Jesus. Se você não honra o filho, você não honra a Deus. Você não honra o pai. Se você não honra a Deus, você também não honra o filho. Eu já vi pessoas dizer, de Jesus eu até gosto, mas de Deus eu não gosto. Porque que maldade de enviar o filho. Eu já ouvi isso, gente. Que maldade dele de enviar o filho para morrer naquela cruz. Que Deus é esse? Jesus eu até gosto, porque ele é misericordioso, é amor. Mas Deus... Então não adianta, se os dois são um. Sabe quando a gente encontra uma pessoa que não serve a Jesus e aí fala assim, porque o que importa é Deus, Deus é o mesmo. Não, se Jesus não é o seu Deus, o nosso Deus não é o mesmo. Porque quem não honra o filho, não honra o pai. Essa ideia de que o Deus é o mesmo. Se Jesus não é o seu Deus, o seu Senhor, então o Deus que você serve não é o mesmo Deus que eu sirvo, não. Né? Quem não honra o filho, gente, é uma pessoa que desonra o filho, que tira a honra do filho e que idolatra outras pessoas, que tem outras pessoas como deuses, essa pessoa não honra o pai. Não adianta falar que honra a Deus se não honrar o filho. Não honra a Deus. Amém? Continuando então, Jesus vai continuar dizendo, olha, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus vem falar então sobre como os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas os que continuaram a fazer o mal, que persistiram, né, que não se arrependeram, eles vão ressuscitar para serem julgados. Jesus vem trazer então essa doutrina, né, da ressuscitação de mortos. Todos vão ressuscitar. Essa ideia, gente, de que morreu, acabou, mentira do diabo, engodo de Satanás, tá? Pode curtir sua vida, faz o que você bem entender, porque quando morrer, acabou. Viva a vida, adoidado. Morreu, acabou. Não. Os mortos ressuscitarão. Os que tiverem se arrependido e crido em Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Outros vão ressuscitar para serem condenados. E eternamente também serão condenados. Oi, Vanessa, está caindo aí? Acontece, né? Deus ajuda aí que dá certo, viu? Então, gente, Jesus vem para mostrar que haverá vida após a morte. Essa vida pode ser a vida eterna com o Senhor ou pode ser a morte eterna, né? Aí já não é vida, aí é morte eterna. Jesus vem falar então, capítulo 5, do versículo 31 ao 47, eu me lembrei que a minha mãe sempre pega a Bíblia e ela vai acompanhando, eu acho isso tão lindo. Mãe, você é um exemplo para mim de mulher de Deus, eu te amo, obrigado, viu, pelo seu apoio, beijo no seu coração, beijo pra dona Leni também, eu amo vocês. Gente, Jesus vem então nessa perícope falar de quem era testemunha acerca de quem ele é, porque as pessoas começavam a cobrar, mas quem é você? Quem que testemunha ao seu respeito? Seu testemunho é só seu, então não vale, né? Jesus até lá na frente vai falar sobre isso. Eu testemunho sobre mim, só que meu pai também testemunha. 2 testemunhas são válidas, né? Ele vem trazer isso. Mas aqui Jesus vai falar de 4 testemunhas que ele tem sobre quem ele é, que testificam sobre quem ele é. Ele começa falando de João Batista, depois das obras que ele realiza, depois do próprio Pai como testemunha dele e por fim as Escrituras. Tem um versículo que eu amo muito que é: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, vocês fariseus, mestres da lei, vocês sacerdotes, vocês estudam a Bíblia porque vocês entendem que elas vão dar para vocês a vida eterna. Vocês creem que elas vão lhe dar a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim, são elas que testificam de mim. Se vocês lessem pelo Espírito, vocês saberiam que tudo que Moisés escreveu, que tudo que está escrito nas Escrituras é um apontamento para a minha vida. Tudo é sombra para a revelação do Filho de Deus na terra. Meu Deus, é tudo sobre Jesus, gente. É tudo sobre Jesus. E aí a gente entra no capítulo 6, que é o próximo milagre de Jesus. Nós já falamos água em vinho,
a cura do filho do oficial, já falamos sobre o paralítico no tanque de Betesda, e já falamos que Jesus é soberano sobre a velha aliança, soberano sobre o tempo e espaço, soberano sobre a tradição, já que ele curou o paralítico no sábado, e agora nós vamos ver que ele é o pão da vida, ele é soberano sobre todas as necessidades, sejam físicas ou espirituais. Jesus vai multiplicar os pães aqui, né? Aqui no Evangelho de João a gente vai ver que ele pergunta para Filipe: ô Filipe, onde a gente vai poder comprar pão para toda essa gente? Na verdade, ele já sabia o que ia fazer, mas ele estava ali, né, estimulando a fé dos discípulos, estimulando o raciocínio dos discípulos. Então, Filipe vai responder: Senhor, nem se a gente trabalhasse meses, teríamos dinheiro suficiente para dar alimento para eles. Lembrando que a gente tem essa mania de achar que é o dinheiro que resolve os problemas, né? Irmã Roselaine, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, querida. Deus te abençoe, viu? A gente pensa que o dinheiro é a resposta de tudo. Ah, porque se eu tivesse dinheiro ia ser melhor. Porque aí eu não ia brigar com meu marido, porque eu ia comprar uma máquina de lavar louça, eu ia ficar mais tranquila. Se eu tivesse dinheiro, eu ia viajar mais, aí eu não ia ficar tão estressada. Se eu tivesse dinheiro, meus filhos teriam isso. Se eu tivesse dinheiro... Gente, dinheiro é um Deus com D minúsculo. E todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em uma alegria, apenas que... Ah, feliz é quem está em Paris agora. Enganamos-nos nós mesmos. Se a gente acha que é o dinheiro que vai de fato prover felicidade. A nossa felicidade, o nosso recurso, a nossa provisão vem de Deus. Ah, então quer dizer que a gente não precisa de dinheiro? Não, a gente não ama o dinheiro. Deus vai enviar o recurso. Se o recurso é dinheiro, Ele vai enviar. E o dinheiro vai ser nosso servo. Vai fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Nós vamos usá-lo para benefício da nossa casa, da nossa família, da família espiritual e do reino de Deus. Ele é nosso servo. Ele não é nosso Deus, né? E aí, André vai chegar para Jesus e vai falar: olha, tem um menino ali, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Não sei nem por que eu tô te falando isso, né? Porque assim, 5.000 pessoas, 5.000 homens. Mas tá aí, Senhor, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: suficiente. Gente, nós somos o menino, nós somos como crianças, que tem pouquíssimo para oferecer, mas se apresentado diante de Jesus com fé, aleluia, nós vamos alcançar uma multidão para a glória de Deus Pai, amém? E para que essa multidão seja alimentada, não é sobre nós, é sobre quem precisa, é sobre o necessitado, amém? Quando as pessoas veem Jesus multiplicar, nós já falamos muito sobre a multiplicação, então vou andar mais rápido aqui. Nós lemos que sobraram 12 cestos cheios, lembra? Cada discípulo trabalhando ali. Quando as pessoas viram que Jesus fez esse sinal, elas vão exclamar: sem dúvida ele é o profeta que tinha que vir. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. E então ele se retira. Porque o propósito de Jesus não era se tornar o rei deles por um momento ali, por um entusiasmo. Ah, eles viram um milagre, acharam legal e se entusiasmaram. Não, eu quero uma fé sincera. Eu quero que vocês ouçam um discurso difícil e permaneçam, mesmo sem entender tudo, que é o que vai acontecer mais aqui à frente. Eu não quero que vocês apenas, num momento de entusiasmo, de êxtase, vocês me queiram como rei de vocês. Não, eu quero que vocês vejam que eu vou ser crucificado e tomem também a sua cruz. Porque antes de ser glorificado, Jesus precisava passar pela cruz. Não era a hora dele ser rei. Ainda não chegou. Ele é o rei do nosso coração, mas vai chegar o dia em que ele vai ser rei sobre toda a terra. Todos vão confessá-lo como rei, Senhor. Então nós vamos entender que, mesmo sendo uma coisa tão boa, Jesus abdicou. Vocês entendem? Gente, que coisa boa, naquele momento apenas. Não ia resolver o problema da humanidade, que é o que Jesus veio fazer. Mas não é. É muito melhor ser rei do que ser crucificado. Só que, gente, vai ter horas na nossa vida que a gente vai ter que abrir mão de glórias passageiras, de honra que vem de homens, que hoje te amam e amanhã querem te matar, para que a gente viva o propósito de Deus na terra. Amém? Jesus então anda sobre o mar, já falamos muito sobre isso nos outros evangelhos, então eu vou continuar aqui. Jesus começa a falar então, gente, no livro de João tem muito eu sou, já falei aqui, né? Jesus começa a falar aqui que ele é o pão da vida. Quando aconteceu, Jesus andou sobre o mar, acalmou a tempestade e a multidão estava louca, procurando Jesus. Eles começaram a subir em barcos e atravessar o mar para ver se achava Jesus do outro lado. Quando a multidão chega até Jesus, eles perguntam: Rabi, que significa mestre,
Quando o Senhor chegou aqui, Ele estava te procurando. Nosso Deus, nós vimos aquele pão ontem, que milagre lá. Você tá doido? Que coisa... Vamos fazer de novo? Né? Que é só a parte boa do evangelho, né? A multiplicação, os milagres. Só que Jesus, gente, ele não é um mágico que vem só para nossos olhos ficarem distraídos com truques, com milagres, coisa que a gente gosta de ver. Não, ele não é isso. Vai muito além. Ele veio para nos libertar do pecado. E, portanto, era necessário que ele morresse. E agora, para que nós continuemos nessa vida, nós temos que morrer como ele também morreu. Jesus, gente, ele não se impressiona com a multidão. Não, todo mundo me ama. Aleluia. Não. Quando ele via que tinha uma multidão seguindo ele, ele começa a fazer um discurso duro. Eu digo a vocês a verdade. Vocês querem estar comigo porque vocês não entenderam os sinais. Mas porque eles dei, não porque vocês entenderam os sinais, mas porque eles dei alimento. Não se preocupem com as coisas que estragam, com a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, do qual o Filho do Homem pode lhes dar. Eu amo esse texto na versão mais tradicional que fala: trabalhai, esforcem, trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Vocês estão aqui porque vocês viram o milagre do pão e do peixe? Não, gente, vocês estão se esforçando tanto para me ver, para a gente ver milagres físicos. Trabalhem não pela comida física, não por aquilo que é físico, não por essa comida que perece. Trabalhem e se esforcem por uma comida que permanece, que subsiste para a vida eterna. Quanto esforço, gente, nós fazemos, né? Falei na live com o Edmundo aqui. A gente aceita uma pessoa que se mata para trabalhar. Ah, mas tá bom, ela tá conquistando os sonhos dela. O sonho dela sempre foi um carro importado. Deixa ela morrer, acabar com a saúde dela, com a família dela, porque o sonho dela é ter um carro importado. E se a gente fala, tem uma pessoa que está morrendo por causa do reino de Deus, ai, que exagero, que radicalismo. Gente, nós temos que, mudar. Porque o diabo veio trazendo essa corrupção dos valores, essa inversão de valores. A gente aprova uma mãe que está trabalhando para morrer, para que os filhos dela tenham roupa de marca. E quando a gente fala que uma mãe está em casa para cuidar dos filhos, a gente fala, mas que preguiçosa, que desperdício de tempo, de recurso. Porque os nossos valores estão invertidos. Trabalhem não por uma coisa que perece, trabalhem por uma coisa que dura para a vida eterna, Jesus está dizendo. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo? Ai, deixa eu passar aqui. Jesus então começa a falar, olha, as pessoas começam a falar assim, olha, nós queremos realizar as obras que o Senhor realiza, a gente também quer fazer esses grandes sinais. O que a gente faz? Jesus fala, a única obra que Deus quer de vocês é que creiam naquele que Ele enviou. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Qual que é o meu chamado? O seu maior chamado, a maior obra que Deus tem para sua vida é creia em Jesus. Que Ele seja o seu Senhor, que Ele tenha todo o seu coração. Essa é a obra. Eles falam assim, Senhor, se o Senhor deseja que creiamos no Senhor, mostra-nos um sinal. Aí já não é suficiente mais, né? A multiplicação. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. Eles entram no assunto do maná. Aí eles dizem, a Bíblia diz, Moisés deu para comer pão do céu. Jesus diz, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem deu pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eles respondem então, Senhor, nos dá desse pão todos os dias. E Jesus disse, eu sou o pão. Vocês querem desse pão todo dia? Tá aí, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Lembra da conversa com a samaritana? Não vai ter sede mais. Mas vocês não creram em mim. Então ele começa a dizer, olha, eu sou o pão que desceu do céu. E as pessoas começam a falar, como assim? Pão que desceu do céu? Desceu do céu? Não, ele é o filho do José. Ele é o filho da Maria. Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele está dizendo que desceu do céu? E Jesus começa a dizer, olha, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão vai viver para sempre. Este pão que eu ofereci para que o mundo viva é a minha carne. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida.
Quem come da minha carne e bebe do meu sangue vai ter a vida eterna. Quando Jesus começou a falar isso, eles começaram a ficar... Que discurso canibalesco é esse? O que esse homem tá falando, gente? Eu sou o pão que desceu do céu, mas eu conheço o pai dele. Eu vi aquele menino com cara de joelho. Porque, gente, pra gente crer em Jesus, a gente vai ter que crer contra a esperança. A gente vai ter que crer contra os nossos achismos. Pra gente crer nas obras de Deus, nós temos que ir além daquilo que a gente acha com a nossa própria mente. O discurso era muito pesado. Jesus estava afunilando ali os discípulos. Tinha uma multidão doidinha com Jesus. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Vocês não creem em mim, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês têm que comer do meu corpo, beber do meu sangue. E aquele discurso, gente, talvez hoje na igreja, a igreja vai enchendo e muitos acabam assim, a gente não pode ficar mais falando essas palavras porque as pessoas vão se ofender e vão embora. Jesus não tinha medo nenhum das pessoas ir embora. E nós não tem que ter medo também, não. Nós vamos falar e pregar a verdade. Mas não estão gostando da pregação. Eles querem pregação assim, sabe, avivada. Uma pregação que vai falar de prosperidade, de bênção. Não, não é essa a pregação que eu tenho para vocês. A pregação que eu tenho para vocês é a verdade. Jesus começou a dizer... Tem que comer do meu corpo, tem que beber do meu sangue. O que significa isso, né? Comer do corpo e beber do sangue. Nós vemos um sinal para a ceia do Senhor, né? Que é conhecido pelos católicos como a Eucaristia, né? A ceia do Senhor, ela vem como um sinal daquilo que deve acontecer todo dia, que é a comunhão com Jesus Cristo. Nós comemos de Cristo, nós bebemos de Cristo, nós temos parte com Cristo. Me mexeu tanto comigo quando eu li isso aqui, né? Que a multidão falou, dá-nos desse pão todo dia. E ele vai responder, eu sou o pão. Vocês têm acesso a mim todo dia. Não é só uma vez por mês, no ato da ceia, que é aquele ato maravilhoso que Jesus nos deixou, um sacramento, é uma lei, uma ordenança que Jesus deixou para nós no Novo Testamento, assim como o batismo. E nós amamos a ceia porque é o momento de comer de Cristo e de declarar nossa aliança com Ele, de renovar nossa aliança com Ele no meio da congregação. Mas a ceia deve acontecer todo dia. A ceia do comer do pão e beber do corpo, comer do corpo e beber do sangue, que é a intimidade com Jesus. Todo dia. Tem que fazer parte da nossa vida, buscá-lo. Todo dia, orar. Inclusive, quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que indica que é uma oração que deve acontecer todo dia, justamente por isso, ele vai dizer assim, olha, vocês vão orar assim, olha, me dê hoje o pão de cada dia. Me dê hoje um pouco de Cristo. Me dê hoje um pouco do corpo, me dê hoje um pouco do sangue. Me alimenta um pouco de Cristo hoje, amém? Sempre quando chega nessa parte a gente ora, Senhor, nos dá o alimento que a gente precisa, o dinheiro que a gente precisa, que de fato é necessário desenvolver a oração do Pai Nosso. Nós precisamos de recursos físicos, mas quando nós oramos, me dê do pão de cada dia, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, me dê um pouco do teu corpo, me ensina mais sobre ti, me leva à intimidade com o Senhor, amém? E aí, gente, depois desse discurso, muitos dos discípulos de Jesus vão começar a abandoná-lo. Comer do corpo, beber do sangue. Não estou entendendo. Duras são as suas palavras. E Jesus fala, isso os ofende? Jesus não estava nem aí. Não, gente, peraí, fica. Eu vou explicar direito. É porque o que eu quero dizer é que vocês têm que ter intimidade comigo, que eu sou filho de Deus. Não, isso ofende vocês? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Só o Espírito dá a vida, a natureza humana não faz nada. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Gente, a palavra de Deus, ela está viva. Quando a gente fala, a gente está plantando semente. E tem dia que a gente é inclinado a falar tudo dá errado mesmo. Minha vida não sei o que, meus filhos não sei o que, eu sou não sei o que, meu futuro não sei o que. Não deixa palavra de morte na sua boca. Pega a palavra de Deus e declara ela, porque ela é viva, ela é semente. Você planta, e o reino de Deus é assim, quando você planta, você não vê o crescimento na hora. Vai dormir, vai descansar. Enquanto o fazendeiro está lá, sem ele perceber, de maneira invisível, por dentro da terra está acontecendo algo. E vai vir a luz, amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ai, Pai.
Amém. Vamos lá. E aí, muitos discípulos vão embora, quando Jesus então vira para os 12 e fala: e vocês? Vocês não querem ir também, não? Porque se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Eu tô falando assim, gente, que é porque é uma coisa que a gente tem que quebrar, sabe? Essa ideia de que a gente tem que agradar as pessoas, principalmente dentro da igreja. Ai, não vamos falar sobre homossexualismo, porque vai ter alguém que tá, né? Esse discurso é muito intolerante. Não vamos falar sobre idolatria, não, porque é intolerante. Não vamos falar sobre a dízimo e oferta, não, porque as pessoas vão achar que a gente é intolerante. Não, os ídolos têm que ser expostos para que sejam derribados. Amém? Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês, quer ir também? Se vocês quiserem ir, ó, tá aberta a oportunidade. E é nesse momento que Simão Pedro vai chegar: Senhor, para quem iremos nós? Aonde que eu vou? Não tem lugar para ir mais não. Eu já sei que só vem de ti, Senhor. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos mais viver uma vida superficial e terrena. Nós queremos as palavras de vida eterna. Então nós não vamos para lugar nenhum. Jesus falou: amém. É isso mesmo. Só que eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele vai indicar que os 11 iriam de fato permanecer, mas que um iria de fato trair. Aí nós vamos pro capítulo 7. O capítulo 7 eu acho muito interessante, porque uma vez aconteceu isso comigo, sabe? Ano passado eu tirei um tempo de redes sociais, fiquei 1 ano sem redes sociais. Eu usava o WhatsApp para conversas, né? Então nem os status. Sabe aquela coisa de ver o que o outro tá fazendo, de ver fotos e postagens? Eu não vi nenhuma postagem nesse sentido, né? Esse era o meu objetivo. Às vezes eu vi que alguém me mostrava, às vezes nesse sentido. Mas eu procurei abster-me das redes sociais. Aí eu desativei meu Instagram, e aí eu não vi status do WhatsApp, nem qualquer outra rede social. Só as mensagens mesmo. E aí, antes de eu fazer isso, eu já estava inclinada a fazer isso, porque eu sentia que era um tempo de preparo para mim. E muitas pessoas chegaram pra mim, eu me lembro de pessoas virarem pra mim e falaram: você tem que se mostrar nas redes sociais, você tem que cantar nas redes sociais, você tem que, né, hoje em dia, eu não tô dizendo que eles fizeram por mal, tá? Mas porque, enfim, muitas pessoas não vão entender o tempo da gente, a nossa estação. Você tem que ir pras redes sociais, pro seu ministério, alavancar, enfim. E Deus falava muito comigo nessa palavra. Porque Jesus, gente... chegou mais uma festa, né? Jesus morava na Galileia, né? Mas chegou mais uma festa. E aí, na festa, as pessoas iam pra Judeia. E ali na Judeia, eles iam pro templo, pra Jerusalém, que era ali, né? Era o encontro, o lugar de encontro. Sabe quando acontecem os congressos da Assembleia? É o ponto de encontro dos crentes. Se você quer se autopromover, se você quer ser conhecido, você vai, né, com más intenções, obviamente, você vai para esse lugar, que é onde vão estar ali as pessoas, os contatos, enfim. Tô dizendo isso na carne, tá? Por quê? Eles viraram para Jesus e falaram assim, chegando a celebração da festa das cabanas, os irmãos de Jesus viraram para ele e falaram: saia daqui e vá à Judeia, aonde seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não vai ficar famoso escondendo dessa forma. Gente, olha, tudo isso que você tem feito, essas coisas maravilhosas, esses milagres, mostra pro mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabe, gente, uma coisa que a gente tem que entender, e que Jesus vai falar muito nessa leitura de hoje, tão, meu Deus, tão pontual. Ele diz: eu não procuro honra para mim, quem procura me honrar é meu Pai. E nós temos que ser assim também. A gente não tem que viver pressionado por aquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer. A gente não tem que viver por pressão humana. Porque você está escondendo. Olha quantos milagres você está fazendo aqui na Galileia. Você tem que ir para a Judeia. Vai para Jerusalém, que é lá que é o ponto de encontro dos poderosos, dos famosos. Ninguém que quer ser famoso fica escondido na Galileia, não, uai. Você tem que expandir seu ministério. E chegou a hora de Jesus fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Jesus estava nos lugares que ele tinha que estar. Mas ele fazia isso por obediência ao Pai. Inclusive, quando eu falei, né, que eu ia ficar fora das redes sociais, e as pessoas disseram: porque tal, porque é o lugar, né? Hoje em dia é a rede social que Deus usa. Eu entendo, só que não era o meu tempo. Quando chegou esse ano, Deus falou comigo: você vai voltar agora para as redes sociais e eu quero que você use para minha glória. Comecei com as lives. Então, o que eu quero dizer aqui? Não é no nosso tempo. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos ordenar, de acordo com a vontade dele.
Porque não somos nós que buscamos glória para nós mesmos. É o Pai, amém? É o Pai que, se Ele quiser nos honrar, Ele nos honra, mas enquanto isso nós estamos buscando honrar Ele. E é muito lindo o tanto que Jesus vai falar do Pai. Ah, eu sou, quem você é? Né? No capítulo 8 ele fala assim, quem você é? Eu sou o que eu tenho afirmado ser, mas eu quero falar é daquele que me enviou. Ele é verdadeiro. Eu falo a respeito do Pai. Quando vocês me levantarem, vocês entenderão que eu sou o Filho do homem, não faço nada por conta própria, eu falo apenas o que o Pai nos ensinou. Então mesmo quando ele tinha a oportunidade de se honrar, ele jogava ali, ele lançava toda a glória para Deus. E é assim para nós. Quando nós temos oportunidade de nos honrarmos, nós vamos pegar toda a honra, todo elogio, nós vamos colocar os pés na cruz. Nós vamos apontar para Jesus. Porque nada é de nós mesmos, amém? É muito bom ficar fora das redes sociais. O Zap foi impossível, mas o resto ainda estou em propósito. O WhatsApp é bem difícil mesmo, Ivonete, porque é nosso meio de comunicação, né? Antigamente eram as cartas, depois passou a ser ali o e-mail por uma época, mas hoje é meio de comunicação, né? Já foi sinal de fumaça. Mas eu creio que o pior não é o WhatsApp. Você pode ali filtrar também, né? Tem um grupo que não edifica, então não veja ele, mas o pior eu acho que é de fato os status, os reels, né? Esses vídeos curtos que nos dispersam tanto, né? Que nos distraem tanto. E aí nós vamos ver, gente, que nem os irmãos dele criam nele. Jesus não foi naquela hora, mas depois ele foi escondido, né? Escondido que eu falo, vocês estão entendendo, né? Jesus não precisa esconder nada de ninguém, mas ele andava por propósito. Ele não foi em público, mas ele foi de maneira particular. Quando então ele chega lá, aí vai falar um pouquinho sobre como que estavam os judeus ali no templo, né? A partir do versículo 10. Muitos criam nele, mas tinham medo de falar sobre ele em público por medo dos judeus. Eles não tinham coragem. Meu Deus, quantas vezes nós tememos o homem, né? Uma pessoa que falasse de Jesus poderia ser expulsa do templo, da sinagoga, até de Jerusalém, como foi o caso de Nicodemos que eu falei, né? Pela tradição. Jesus começa então a pregar no templo, né? E as pessoas ficavam admiradas ao ouvi-lo. E ele começa a falar, quem quiser fazer a vontade de Deus vai saber se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Ou seja, a pessoa que de fato quer agradar a Deus iria reconhecer Jesus ali. Mas tinha pessoas ali, como existem até hoje, pessoas, e que nós também temos que lutar contra isso, muitas das vezes essa inclinação de querer usar Deus para os nossos propósitos. Judas era um diabo porque ele usou Jesus pela má interpretação de que ele era o Messias. Ele achava que Jesus ia ser aquele Messias que ia honrá-lo, que ia, né, que ia colocá-lo numa posição de honra nesta vida. Quando ele se frustrou com isso, ele foi lá trair Jesus. Nós não usamos Jesus para os nossos próprios interesses. Não podemos usar ao Pai para o nosso próprio interesse. Quem queria verdadeiramente fazer a vontade de Deus reconhecia Jesus, mas quem não queria realmente agradá-lo, não conhecia o Filho. E então eles começam a falar, e eu acho interessante porque as pessoas começam aqui a julgar pelas escrituras se ele era o Messias ou não. Ele fala assim, gente, mas a gente sabe de onde ele vem. E eu me coloco, sabe, com uma empatia no lugar dessa geração, porque hoje a gente tem a Bíblia. E aparecendo qualquer coisa, a gente fala, peraí, deixa eu ver se está na Bíblia aqui. Não, eu já li essa Bíblia quantas vezes? Isso na Bíblia não está falando, é isso aqui. O que está acontecendo? Só que, gente, nós temos que andar pelo Espírito. Porque às vezes tem coisas na palavra que a gente não está conseguindo ver porque o Espírito Santo não nos deu clareza. E as pessoas estavam matando Jesus porque eles não tinham clareza sobre quem Jesus era e sobre o que as Escrituras de fato diziam a respeito de Jesus. Eles falaram assim, olha, ele não é o Cristo, porque a gente sabe de onde ele vem. O Cristo, quando vier, ninguém vai saber de onde é. Tá vendo que eles estão usando as profecias sobre ele? Só que o que eles não sabiam é que eles sabem de onde vem, mas não sabem que ele era uma semente do Espírito. Que de fato os que são nascidos do Espírito não se sabe nem de onde vem nem para onde vai. Mas eles só conheciam o Jesus físico, que apareceu com Maria e com José. Eles não conheciam aquilo que era espiritual, que havia sido gerado ali. Então tentavam prender Jesus, mas não conseguiam pôr as mãos nele, porque não havia chegado a sua hora.
3 vezes na leitura de hoje a gente vai ver isso, ó. Capítulo 8, versículo 20. No entanto, não foi preso, porque não tinha chegado a sua hora. Capítulo 8, versículo 59. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Jesus não ia morrer apedrejado. Jesus não ia ser preso antes da hora. Tudo ia se cumprir do jeito que o Pai queria. E quando eu leio isso aqui, tentaram prendê-lo, mas não conseguiram porque não era a hora. O que eu entendo, gente? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Aqueles que estão no centro da vontade de Deus e vivendo o propósito de Deus, obedientemente, fielmente, não vai chegar nenhum mal até você antes da hora. Jesus ia ter que viver o mal da cruz, mas isso não ia acontecer antes que o Pai determinasse. Gente, isso é muito lindo porque Deus é soberano. Deus era soberano sobre a vida do Filho. O Filho não morreu porque Deus perdeu o controle e os fariseus acabaram vencendo. Não! Jesus morreu porque ele se entregou, ele deu a sua vida. Antes tentaram pegar Jesus, mas era impossível. Por quê? Porque Deus estava acima de todos, cuidando para que tudo se cumprisse de acordo com a tua vontade. Ele zela pela sua palavra. Jesus ia morrer no dia específico, na Páscoa, no tempo específico. Antes, 50 dias depois viria o Pentecostes. Era o tempo específico, a plenitude dos tempos. Não iam conseguir pegar Jesus antes porque Deus é soberano, gente. Nós somos filhos de Deus. Nada vai nos acontecer de mal sem que o Pai permita. Amém? Deus vai me mostrar o que Ele quer para a minha vida. Amém, Vanete. Eu creio e profetizo sobre a sua vida, como Ele já tem feito. Nós temos visto o fruto, amada, da revelação de Cristo. Porque a revelação de Cristo, mais do que uma pessoa entender, ela viver. E quando eu vejo você buscando abençoar pessoas e visitar asilos e ir nas fazendinhas, a gente vê que você está produzindo o fruto de uma pessoa que conhece o Filho. Isso é muito lindo. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, Jesus não morreu antes da hora porque ele ia morrer no tempo que Deus determinou. E nós também não vamos morrer se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tá? Essa ideia de que quem tem promessa não morre, mas você está em pecado, não está vivendo tudo que Deus quer para sua vida, tem incredulidade no meio... E isso vai atrasar o teu propósito ou vai te levar antes da hora. O povo do deserto, todos tinham promessa. Mas morreram todos daquela geração, a não ser Josué e Caleb. Por incredulidade, por infidelidade e por desobediência. Amém? Então, se você está no centro da vontade de Deus como Jesus estava, antes da hora, nada vai acontecer. Amém? Então, nós vamos ver que eles continuam nessa dúvida. Peraí, ele é o Messias? Mas como que ele é o Messias se ele é da Galileia? Pode vir algum profeta da Galileia? Porque eles não entendiam, gente, que Jesus nasceu em Belém, porque José desceu para lá. Eles não entendiam, eles estão dizendo, olha, o Cristo deve vir da linhagem real de Davi. Ele é filho de Davi. Ele não é da Galileia. Ele não vem de Nazaré. Então eles estavam realmente absortos ali, eles não entendiam. Porque, gente, sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender as Escrituras, não faz sentido mesmo. Eu tenho empatia quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu tenho empatia. Porque se você não tem o Espírito Santo para te revelar, isso aqui vai ser só um conjunto de letras. Mas pelo Espírito, isso é vivo. Quando eu estava estudando a Bíblia, antes de estudar, porque a gente tem essa mania de ir no automático, né? Até falei sobre isso nos status hoje, nos stories também. A gente tem essa mania de ir pro automático, mas antes de começar a ler, estudar, deixa eu fazer o que eu já estou acostumada a fazer. Vou ler, vou pesquisar. Opa! Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a ler e a compreender, me revela. Gente, sem o Espírito não dá. Sem o Espírito não dá para fazer nada. Não dá para viver. Então busque o Espírito, amém? Eles não entendiam, então, porque eles não tinham o Espírito. Eu acho interessante porque a multidão, muitos queriam que ele fosse preso, mas ninguém punha as mãos sobre ele. Quando os guardas do templo voltaram, porque os fariseus mandaram os guardas do templo irem prender Jesus. Quando eles voltaram, os fariseus perguntaram, e os principais sacerdotes, por que vocês não trouxeram ele? E os guardas do templo falaram assim, nunca ouvimos ninguém falar como ele. Se apaixonaram, gente. Nunca ouvimos ninguém falar como ele. E aí os fariseus e os principais sacerdotes começam a zombar deles. E vocês também foram enganados. Caíram no conto da carrochinha. Como é que o povo fala? Carrochinha, não sei. Caíram no golpe. Não, vocês são bobos demais.
por acaso um de nós que seja entre os líderes ou os fariseus crê nele? Nenhum de nós crê nele. Você está vendo alguém aqui do nosso grupo que crê nele? Não. As multidões ignorantes que seguem ele, mas é porque eles não conhecem a lei. Olha que pecado. Eles não conhecem a lei, as multidões são amaldiçoadas. Só que nesse momento, Nicodemos, meu Deus, Nicodemos vem para defendê-lo. Lembra que eles perguntaram aqui, agora que eu tô pensando, ó, por acaso algum dos fariseus crê nele? Mas aí Nicodemos levanta a mão e fala assim: a lei por acaso permite condenar algum homem sem que antes haja uma audiência? Ele estava defendendo Jesus, glória a Deus. E aí eles vêm falar para Nicodemos: você também é da Galileia? Procura você mesmo, você já viu algum profeta vindo da Galileia? E eles tinham todo aquele preconceito ali, né? E nesse momento todos foram para casa. Para poder terminar então a nossa live, capítulo 8. Capítulo 8 vem falar desse próximo acontecimento, né? Deixa eu ver se eu deixei algum aqui, não. Ah, gente, eu esqueci de falar. Não, falei, né? Que Jesus anda sobre a... Não falei. Ó, os milagres de Jesus. Transforma água em vinho, cura o filho do oficial. Ele cura o paralítico no tanque de Betesda, multiplica pães, e o quinto, anda sobre as águas, né? João vai descrever 7 milagres. E andar sobre as águas mostra que ele é soberano sobre a criação. Amém? Ele anda em cima da água, da tempestade, apesar das ondas, dos raios, da tempestade, nada pode parar o Senhor, né? Nem a criação. Amém? Capítulo 8 a gente vai ver aquela mulher que é pega em adultério, gente. Você já imaginou? Pegaram ela adulterando. Não dá pra saber o que foi isso, né? Tem muitas conjecturas, mas pegaram ela num ato pecaminoso. Colocaram ela ali pra tentar pegar Jesus numa armadilha, né? E falaram: o que a gente faz? Porque a lei manda apedrejar. E o Senhor fala o quê? Se Jesus fala assim, apedreja, o povo que via a misericórdia dele ia falar: uai, mas a gente via o amor e a misericórdia. Se ele fala, não pode apedrejar, eles iam falar: você está indo contra a lei de Moisés. Então eles queriam de fato pegar Jesus ali, né, numa armadilha. Mas Jesus não respondia. Jesus ficava ali escrevendo, ó, dedinho na terra. Não se sabe o que Jesus escrevia. Mas o fato é, gente, que eu sempre gosto de pensar sobre isso. Nem sempre a gente deve responder, sabe? Às vezes a gente tem que esperar um pouco. A pessoa falou e eles insistiram com Jesus aí, que ele foi responder depois. Mas às vezes a gente não tem que responder na hora não, sabe? Ah, mas eles querem a nossa opinião. Nem sempre. Tem hora que a gente tem que parar. Até porque, enquanto a gente para, principalmente nós, meu Deus, da nossa natureza corrompida, nós precisamos de tempo para entender o que o Espírito diz. Qual que é a resposta? Então, cuidado para não responder na lata, porque nem Jesus respondia. Inclusive, teve perguntas que Jesus não respondeu. Às vezes, Jesus respondia com outra pergunta. Então, aqui a gente não tem que falar tudo. A gente tem que pensar, às vezes, antes de falar também, né? Jesus ali, pressionado por eles, então, ele responde. Ele fala: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E ele volta e continua a escrever com o dedo na terra. Quando, do mais velho ao mais novo, todos deixam suas pedras e vão embora. O mais velho, porque quanto mais anos você tem, mais pecado você tem. Não tem jeito, né? Até os mais novos. Muitas das vezes com o coração, né? Muitos têm o coração obstinado, mas com o passar do tempo as pessoas devem, né, quebrantar mais seu coração. Os jovens estavam ali dispostos a matá-la, né? Mas do mais velho ao mais novo, todos vão embora. Jesus então vai virar para aquela mulher e vai falar: onde estão os teus acusadores? E ficou algum? E ela fala: não ficou nenhum. E aí, gente, não é que Jesus não condena o pecado. A questão é que Jesus oferece graça e perdão. Só que ele também fala: vai e não peques mais. Eu não vou te condenar. Se você se arrepende, se você quer mudar de vida, o seu pecado vai ser perdoado. Mas você deve ir e deixar de pecar. Amém? Então, gente, a graça nos alcança. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de buscar a santificação. Você não morreu. Eu te perdoo. Não tem nenhum acusador. Não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus. Mas a liberdade que a gente tem não é para ser usada para libertinagem. Eu tenho liberdade porque Jesus me perdoou e agora eu vou viver uma vida dissoluta? Não. Agora eu vou viver uma vida para procurar agradar aquele que me livrou da morte. Porque o nosso pecado, assim como o dessa mulher adúltera, nós merecíamos a morte, mas Jesus nos perdoa.
e nos manda também. Agora vocês vão buscar santificação. Amém? Uma mulher então, aí aquela mulher então vai embora, né? Jesus então vai falar: eu sou a luz do mundo, eu sou, né? Eu vou adiantar aqui para poder terminar o capítulo 8. Então eles perguntam para Jesus: quem é você? Já falei sobre isso. Jesus aponta para o Pai, né? Ele diz: eu sou quem eu disse que sou. Jesus então começa a falar sobre como as pessoas deveriam ser libertadas pelo Filho, pela verdade. Olha, ele vai dizer: vocês devem ser libertos. Se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Esse versículo todos nós temos que saber de cor, né, gente? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles começam a falar: libertar de quê? Nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de nada. E Jesus começa a mostrar para eles que eles devem ser libertos do pecado. Porque todo que peca é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Nós somos descendentes de Abraão. Não, gente, a descendência não vai livrar vocês do pior, da pior escravidão, que é a escravidão do pecado. Vocês são filhos, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas na verdade vocês são filhos do diabo. Aí Jesus começa a falar para a multidão: vocês são filhos do diabo. Quem é o diabo? Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, porque não tem verdade nele. Quando ele mente, ele age de acordo com seu caráter, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E ele é o pai de vocês também. Que é isso? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que só ser descendente de israelita não ia privá-los da morte eterna, porque eles nasceram de uma natureza corrompida, e agora somente por Jesus haveria uma mudança de nascimento, um novo nascimento. Jesus pregou para Nicodemos. O que é esse novo nascimento? Vocês vão deixar de ser filhos do diabo para serem filhos de Deus. Vocês vão deixar de ser inimigos de Deus para se tornarem amigos de Deus. Mas para isso vocês vão ter que crer em mim, que sou aquele que o Pai enviou. Eles começam a falar de Jesus: você é um samaritano endemoniado. E Jesus começa a falar: não tem demônio não. Muito pelo contrário, eu honro o Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha glória. Há quem procure para mim, gente. Vocês estão entendendo? Eu não preciso de elogio, a gente não precisa se elogiar, a gente não precisa que as pessoas nos conheçam, nossas habilidades. A gente não precisa preocupar se estão nos criticando. Chamaram Jesus de samaritano endemoniado. Sabe o que quer dizer? Você é um estrangeiro, um vagabundo, desculpa a palavra, tá? Você é um endemoniado, você age por meio do diabo, o filho do diabo é você, né? Estavam ali atacando Jesus. Ó, eu não procuro a minha honra, não, eu tenho alguém que procura pra mim. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, não me importa com que aqueles que são os filhos do diabo falam a meu respeito. Ai, Jesus começa a falar então: olha, vocês falam que seu pai é Abraão? Seu Abraão se alegrou com a minha vinda. Sim, ele viu a minha vinda e se alegrou. E aí eles falam de Jesus: como assim, Jesus? O senhor não tem nem 50 anos. Você está falando que Abraão te viu? E ele diz: antes de Abraão nascer, eu sou. Uau! Quando Jesus fala esse eu sou, o eu sou que sou, ele está se referindo à mesma palavra que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente: eu sou. Yahvé significa isso: eu sou. Antes que Abraão nascesse. Vocês estão falando que são pais de Abraão? Pois eu sou maior do que Abraão, porque antes de Abraão nascer, eu sou. E nesse momento eles apanham pedras para tirar Jesus, porque era uma grande blasfêmia usar o nome de Deus em vão, né? Só que Jesus é Deus. Ele é o eu sou, de fato. Amém? Não vou aprofundar mais tanto nisso, porque eu acho que eu nem dou conta, gente. E também já tá dando uma hora de live. É isso que eu queria falar hoje, gente. Eu sei que é um ensino mais denso, mas é espiritual. O Evangelho de João é o Evangelho espiritual. Como disse o Clemente lá de Alexandria, né? E nós precisamos do Espírito para compreender as coisas do Espírito, porque a mente humana não compreende das coisas do Espírito. Isso mesmo, Clemente de Alexandria fala. Eu espero ter sido edificante para vocês. E tem muitas lições, mas no mais, a gente não procura a nossa própria glória. Os fariseus que procuram honra um dos outros, mas nós não. Nós procuramos a honra que vem de Deus.
É isso que deve ser, né? Que deve mover o nosso coração. Eu quero agradecer vocês que ficaram até o final, amadas, a Roselaine, a Chiquinha e a Ivonete. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada pela companhia aqui, é uma honra para mim estar com vocês aqui. Que Jesus abençoe vocês poderosamente e que o Espírito revele essa palavra ao coração de vocês. Amém? Beijo, com Deus, gente. Até amanhã, se Jesus permitir. Amanhã a gente vem com o 9, 10, 11, 12 e a gente vai estar em dia com a leitura bíblica diária, se Jesus permitir, tá bom? Beijo, com Deus.